Conheça a AGF+, a melhor plataforma do Brasil em geração de renda. A única autorizada a ensinar o jeito Parsi de investir. Junte-se agora mesmo a milhares de investidores que mudaram suas vidas e estão vivendo de dividendos. Aproveite 30% off no anual, link na descrição. Eu acho que é uma empresa que a cotação dela, ela não está de graça. Ela está praticamente dado isso aí. Entendeu? Só que existem aqueles que enxergam assim e aqueles que enxergam assim, num horizonte. Está correto? Por isso que eu gosto de falar não do passado, do futuro. Entendeu? Pensando Porque até você falar de passado é triste. Então eu prefiro falar de coisas mais alegres. Isso é um bom presságio, então, porque afinal quer dizer que o futuro vai ser mais alegre. Não, eu acho que sim, porque aí você vai fugir das estatais. Ah, sim, você vai fazer boas escolhas. Você vai investir, você vai colocar o seu dinheiro na mão de gestores competentes. Sim. Que é o que eu estou fazendo. Se tem uma coisa, né, você citou, por exemplo, que o cenário ele deve ser desafiador, questão de juros altos, uma inflação ainda alta e que deve aumentar com mais gastos do governo. A gente está vendo a estimativa de inflação já subindo e com excesso de pessimismo tem muita coisa barata em bolsa. Então vai ter muita oportunidade para quem souber aproveitar. Vocês estão de olho em alguma coisa específica assim que, nossa, na tua opinião, isso aqui ficou a preço de banana a ponto de não poder ser ignorado? Tem algo que chama muito a sua atenção? Existem ainda excelentes oportunidades no mercado, se você não olhar assim, se você olhar assim, num horizonte, né? Eu, por exemplo, eu estou comprando ações de uma empresa que opera numa atividade perene, tá certo? Que realizou e está realizando uma reestruturação fortíssima nas suas matrizes energéticas. A empresa possuía uma concentração muito forte na geração de energia hídrica. Hoje ela tem uma participação muito mais significativa em outras matrizes energéticas. Essa empresa é uma das poucas no país que estatutariamente distribui 100% do seu lucro. É uma empresa que alterou significativamente a sua base acionária, reduziu a sua base acionária. E é uma empresa que vem investindo fortemente em outras matrizes energéticas, não é isso? Então, o que aconteceu? Essa empresa, questão de um ano e meio atrás, ela se chamava AES-Tietê. Por quê? Porque no seu nome estava representada o fator de que ela gerava energia no Rio Tietê. Então, o que eles fizeram? A primeira coisa que eles fizeram foi mudar o nome para AES Brasil, o que já alterou o sentimento de divulgação da empresa, é isso? De imagem, de que hoje ela não é mais Tietê, ela é Brasil, está correto? Segundo ponto importante também, ela converteu todas as ações preferenciais em ordinárias. E terceiro ponto importante, ela eliminou as units. Uma unit custava 10, 12 reais. E ela estava representada por 5 ações. Então, terceiro ponto, ela fez um grupamento que passou a ter a representação da cotação de uma ação, aquilo que significava a cotação de 5 ações. Então, se você interpretar esse pensamento, você vai chegar numa conclusão seguinte. Hoje, uma ação da AES Brasil custa, eu comprei alguma coisa hoje a 9,25, 9,25, 9,27. Você divide por 5, dá 1,80, 1,80. Eu acho que é uma empresa que a cotação dela, ela não está de graça. Ela está praticamente dado isso aí. Só que existem aqueles que enxergam assim e aqueles que enxergam assim, num horizonte. Está correto? Então eu acho que agora, pelo fato dela ter uma base acionária bem menor, o rateio do lucro vai significar mais dividendo por ação. Tudo isso é o quê? É futuro. Tá entendendo? Então eu gosto de comprar o futuro. E eu estou comprando o futuro. Por isso que eu gosto sempre de debater o futuro. Isso é muito interessante, porque você está com 84 anos e sua cabeça ainda é de longo prazo.
Claro. Você não está comprando pensando em vender no ano que vem ou no próximo. Não. Veja bem, isso daí faz parte da minha carteira de renda mensal. Então isso daí é uma coisa invendável. Tá? Não interessa o preço que ela possa alcançar. O objetivo será sempre o quê? Contemplar a minha renda mensal. Você já fez uma conta Barsi, para saber o quanto do seu patrimônio veio, por exemplo, após... Vou dar uma idade X aqui, 65 anos, porque o Warren Buffett lá fora, uma das coisas muito divulgadas sobre ele é que hoje a riqueza dele é de uns 110 bilhões, se eu não me engano, de dólares. E disso, 107 bilhões vieram após os 65 anos. Você sabe o quanto que veio na sua vida, assim, depois que você já estava aposentado, entre aspas? Olha, nós temos uma diferença muito grande. O Warren Buffett, ele administra um fundo. E o fundo não é só dele. Ele tem muitos que aplicam no fundo. E outra coisa, ele não distribui dividendos. Entendeu? Ele gera o sentimento da valorização. E é claro, mas o sentimento, então, é que ele tem um patrimônio grande. E tem. Agora, não é só dele, entendeu? Ele é o gestor. Aliás, com outros gestores também competentes. Então há uma diferença muito grande entre ele e eu. Eu não sou um fundo. Holding, né? Não é isso? Eu tenho um fundo, mas eu não sou um fundo. Então eu tenho a mesma característica dele na pessoa física. Enquanto ele tem o quê? Ele valoriza a cota. Tá correto? Então o cidadão ganha na valorização da cota. Ele não distribui dividendos. Eu não, eu tenho o meu dividendo. Nós temos assim, vamos supor, conceitos diferentes, tá certo? Agora, é claro, ele também teve um sentimento de investir bastante aguçado, não é isso? E outra, ele teve também a felicidade de estar num país onde 90% investe na geração de riqueza. Sim. Não é aqui onde 99% investe o quê? Não, é agiota. Tá entendendo? Então, há essa diferença. Então, que ele comprou ações de empresa General Electric, Coca-Cola, West Fargo, né? Aqui você é obrigado a comprar outras empresas que não são idênticas lá. E o crescimento foi fantástico. Mas o padrão de multiplicação de patrimônio ele é muito parecido por conta da forma da equação. Exato, é o tempo. Então, se você for pensar nas histórias do livro, né? Sei lá, o primeiro milhão ali no final da década de 70, para o primeiro bilhão, que foi em 2012, eu me lembro, porque foi quando eu descobri que eu era filho de bilionário, enfim. Essa história é ótima, eu já contei que eu passei em frente à banca, vi lá meu pai, o Lírio Parisotto e o Guilherme Afonso Ferreira na capa da Exame, os bilionários da Bolsa. Eu, opa, como assim, né? Então, o primeiro bilhão que foi... pela revista. Descobri pela revista. Então, imagina, do primeiro milhão no final da década de 70 para o primeiro bilhão, quantos anos não foram, né? Até 2012. Para 4 bilhões, 3,5, enfim, isso varia muito, mas multiplicou por 4 nos últimos 10 anos. Né? Então, obviamente, o tempo Há uma relação, né? Bem forte. Tá entendendo? Então, e tem uma outra coisa que eu procuro também divulgar com bastante ênfase. O cidadão que opera no mercado dentro desse foco de uma carteira de renda mensal, ele tem que se ater ao benefício do provento, não ao sentimento do patrimônio. O patrimônio, ele serve para alimentar e contemplar o teu ego. E aí, investidor, gostou do vídeo? Então deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. E na tela está passando mais 2 vídeos recomendados para você. E para quem ainda não tem AGF+, e o livro do Sr. Luiz Barsi, link na descrição. E bora investir com sabedoria!